as posturas e também condições degenerativas que são comuns do ser humano. E isso, na IMC Public Health de 2022, eles relatam todo esse contexto. Eles também apontam o impacto que isso causa, prejudicando a qualidade de vida e o desempenho funcional desses indivíduos. Outros estudos também, como a Revista de Dor de 2017 e Souza e Companhia de 2022, eles relataram que a dor lombar é uma queixa muito comum no ser humano, nos indivíduos mundialmente falando. Eles relatam que cerca de 18,5% é o índice de prevalência de dores na coluna no Brasil. E mundialmente falando, esse índice já sobe um pouco, indo para 19,1%. Eles concluíram então que a dor lombar, dentro das dores da coluna, é a mais prevalente. Outros estudos dizem sobre os fatores de risco. Ainda como se vê a PNC Public Health de 2022, eles falam um pouco sobre os fatores de risco, indo para posições prolongadas em pé, manuseios de cargas e posturas inadequadas, movimentos repetitivos e tarefas funcionais. São questões fundamentais no sentido negativo da dor lombar. Não são situações onde a dor lombar ela é evidenciada por esses fatores de risco. Mais um estudo da revista da Associação Médica Brasileira de 2010, eles falam sobre as populações mais vulneráveis, dentre elas os profissionais da saúde, como nós, e o nosso público-alvo avaliado, os trabalhadores da empresa. Mais um estudo da medicina psicossomática, sendo essa a revista nacional americana, eles relataram o impacto psicológico. O impacto psicológico que é gerado nisso é muito grande. Então, pessoas com depressão e ansiedade, eles acabam tendo um bom agravamento da dor e também da capacidade funcional. Concluindo a minha fala com vocês, eu quero deixar claro a importância do nosso estudo. De qualquer forma, identificar as dores e capacidades de qualquer situação é muito importante para prevenir, para promover mais saúde e também prevenir melhora e também a saúde do trabalho. Eu passo o plano de fala. Boa noite a todos. Então, o objetivo do nosso estudo é identificar a prevalência de dor lombar em funcionários da limpeza da Universidade Presidente Prudente, de uma Universidade Presidente Prudente, do Estado de São Paulo. Antes da gente iniciar o nosso estudo, a gente submeteu ao Conselho de Ética e Pesquisa e também submetemos à Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação. Com a aprovação desses dois órgãos, a gente iniciou o nosso trabalho. Iniciamos o nosso trabalho. E os critérios foram 20 funcionários da limpeza, de idade entre, no mínimo, 20 e 60 anos. O mínimo seria de 6 meses de contratação e a exclusão seria pessoas contratadas há menos de um mês ou tiveram alguma intercorrência ou afastamento durante a aplicação do trabalho. O nosso estudo foi um estudo transversal de aplicação de questionário. Usamos 2 questionários. O questionário norte, de identificação da região de dor musculoesquelética. Também utilizamos o índice de Knowles-Street 2.0, que avalia a incapacidade de dor das atividades, do impacto das atividades diárias, como, por exemplo, cuidados pessoais, levantar, sentar e levantar, cuidados como vida sexual, etc. Então, a gente aplicou o questionário no intervalo de serviço de cada funcionário. O questionário geralmente durou mais ou menos de 15 minutos, esse questionário de curso. E também a gente sempre tentava esclarecer ao máximo para os funcionários e fazer com que eles sempre perguntassem e que eles se sentissem confortáveis. Vou passar agora para a Boa noite a todos novamente.
Dando início aos nossos resultados apresentados, então, como ele já disse, hoje são nossos questionários, eu gostaria de começar caracterizando as nossas amostras. Então, a gente teve 20 indivíduos entrevistados, no caso 20 mulheres, 20 funcionários da limpeza da Oeste exclusivamente, onde a média de idade delas foi aproximadamente 43 anos e a maioria se manteve na faixa etária entre os 39 e 47 anos. De início, a gente tem a figura do nosso diagrama de Cordet, que foi o diagrama apresentado a essas mulheres junto ao questionário nórdico, para a gente poder ter uma visão de identificar as regiões com maior prevalência de dor. Então, destacam-se aqui, tanto em amarelo, o ombro esquerdo, o ombro direito, como em roxo, a perna direita e a perna esquerda, e também vale ressaltar o ombro direito em azul. Mas o adendo principal, e como destacado no slide, é a prevalência de mais de 60% de relatos de queixas de dor lombar desses funcionários. Na continuidade desse diagrama, após identificado, a gente aplicou o questionário nórdico de distúrbios musculares, com a intenção também de identificar e ir mais a fundo nessa pesquisa. Então, aqui destacado em vermelho novamente, a gente deixou o que era necessário no nosso trabalho, que é a parte inferior das costas, que no caso é a região lombar. Na lacuna em azul, a gente identifica que aproximadamente pouco mais de 40% das funcionárias que apresentaram queixa de dor lombar, elas relataram ter essa queixa durante 12 meses anteriores, ou seja, no ano anterior. E em amarelo, a gente pode ver que, apesar desse número de 40%, apenas 20% das mesmas procuraram algum tipo de ajuda e entraram em contato com algum profissional de primeiro contato, como fisioterapeuta ou médico. E em verde, a gente relata também que desses 40%, os mesmos 40% também apresentaram queixas de dor lombar na semana em que o estudo foi realizado, que a pesquisa foi realizada. Vale o adendo que esse questionário também tem uma pesquisa em relação à invalidez por conta da dor lombar. E nesse meio termo entre a lacuna azul e a amarela, teria uma lacuna vermelha, mas a gente pode observar a ausência dela por conta, apesar deles apresentarem, sim, essa dor lombar, nenhuma delas teve incapacidade ou impossibilidade de trabalhar por conta da dor lombar. Dando continuidade, nosso questionário mais importante, mais aberto e focado na dor lombar, o índice de Alves Fit 2 com unidade de capacidade, onde o seu resultado foi de que as mulheres que apresentaram dor lombar, aproximadamente 80% apresentou incapacidade mínima e 20% apresentou incapacidade moderada para realizar as atividades de vida diária. Adentrando a nossa discussão, os principais achados que a gente tem no nosso estudo foram: a idade média dessas mulheres foi de 43 anos aproximadamente. Também, por conta da aplicação dos questionários, além da dor lombar, a gente percebeu que diversas áreas foram relatadas com problemas. Porém, nenhuma delas teve a relevância maior e a prevalência maior do que a principal foco do nosso estudo, que foi a região lombar. E assim como dito anteriormente, 80% das mesmas apresentaram incapacidade mínima no estudo do índice de Alves Fit 2.0. Prosseguindo, aqui a gente tem dois estudos que corroboram com o nosso trabalho. Esse estudo à esquerda, que é o estudo da Revista de Ciências Biológicas da Saúde, ele corrobora com a intenção de estudar lesões musculoesqueléticas em funcionários de serviços gerais. Até foge um pouco também só da limpeza, ele adentra um pouco mais. Só que nele, a gente pode observar que, além da prevalência de dor lombar, o que ele mais se assemelhou com o nosso trabalho foi com a relação da faixa etária. Foi uma faixa etária muito próxima ao nosso trabalho. E nesse estudo à direita, a gente pode observar que, apesar de ser a mesma população, ele teve uma diversão do nosso estudo, que foi que, nesse estudo, além de apresentar a grande prevalência de dor lombar, ele apresentou uma faixa etária de idade menor da população avaliada, uma faixa etária de 33 anos. Correlacionando os três estudos, a gente pode chegar a uma visão de que ambos eles apresentam que essa população é uma população relativamente jovem trabalhadora, certo? Prosseguindo, nós temos dois estudos que também corroboram e fazem uma diferenciação do nosso trabalho. O primeiro estudo, ele fala sobre prevalência de lombar e fatores associados à mesma. E no estudo abaixo, ele, além de correlacionar a prevalência da dor lombar, ele também correlaciona a mesma com sintomas depressivos e depressão. A semelhança de ambos com o nosso trabalho, novamente, é a alta prevalência de dor lombar incisiva. Porém, como eu disse anteriormente, ambos os dois eles fazem relações com
outros tipos de coisa. No caso, eles relacionam essa dor lombar aos padrões repetitivos de esforço e a alta carga horária trabalhada em ortostatismo durante as atividades laborais. Prosseguindo, se a gente for seguir no mesmo sentido, a gente tem um estudo que ele fala, e ele foi adepto também do uso do questionário nórdico de estudos osteomusculares, que também envolveu o diagrama de Corley. E neste estudo, assim como o Rafa disse anteriormente, ele comprovou que 18,5% da população brasileira e 19,1% da população mundial tem queixas álgicas de dor lombar. Correlacionando com o nosso trabalho, a gente chega à conclusão de que esses 60% que foram apresentados na nossa pesquisa também estão inclusos com essa população. Por fim da nossa discussão, mais uma vez vale relembrar os achados mais importantes do nosso questionário nórdico. Então, aproximadamente 40% dessas funcionárias apresentaram dor lombar no último ano, decorrente, e também nos 7 dias anteriores à realização da pesquisa. Mas, infelizmente, apenas 20% das mesmas realizou contato com o profissional, pelo contato com o fisioterapeuta e médico. E prosseguindo para o encerramento da conclusão do nosso trabalho, a gente chegou à conclusão de que a dor lombar é o problema musculoesquelético mais prevalente dentre as funcionárias da Oeste, funcionárias de empresas da Oeste, da universidade, e a maioria das mesmas, apesar de apresentar incapacidade mínima, elas apresentam uma alta recorrência de queixas, que pode estar associado às atividades naturais, trabalho delas, atividades laborais, muito associadas às atividades repetitivas que elas realizam. E por fim, a gente deixou como uma recomendação algo que pode auxiliar a diminuição dessa prevalência de dor lombar, que seriam as adequações ergonômicas das ferramentas de trabalho das mesmas, uma abordagem global para a saúde ocupacional das mesmas, que elas possam ter, eu sei que acredito que elas façam ginástica laboral, mas tem uma abordagem mais global além disso, e com foco nessa ginástica laboral, que elas também façam um programa de exercício mais voltado para o fortalecimento da região lombar, para a gente poder diminuir essa incisão e essa prevalência da dor. Bom, por fim, aqui estão as referências que a gente utilizou para construir o nosso trabalho. Gostaria de agradecer novamente a banca avaliadora, a Lília, a professora Ana, o professor Shaw, por ter nos auxiliado, por ter as sugestões que foram feitas ao nosso trabalho foram excessivamente relevantes e nos agregou muito para que a gente pudesse enriquecer ainda mais o nosso projeto. Novamente agradecer ao nosso professor Shaw, nosso orientador, por todo o incentivo, todo o apoio, a professora França não está presente, nossa mentora metodológica, foi muito importante nessa caminhada, e por fim, mais ou menos importante, os familiares aqui presentes, amigos, que foram essenciais.